Quando falamos sobre civilizações antigas, é quase impossível não lembrar dos maias, que junto com os astecas representam um dos mais populares grupos étnicos da Mesoamérica. Diferente do que muita gente pensa, os maias ainda existem, e embora estejam hoje reduzidos a poucos representantes reclusos, principalmente no México, mantêm vivas várias tradições de seu povo, incluindo cerimônias religiosas, idiomas, escrita e outros costumes fascinantes. A arquitetura maia é de longe uma das suas características mais surpreendentes. Seu principal símbolo são as gigantescas pirâmides erguidas para fins religiosos e adornadas com esculturas de entidades sagradas. Os maias também gostavam de praças amplas e palácios extensos que serviam como casa para os nobres. O mais incrível é que, ao que tudo indica, eles não utilizavam ferramentas modernas que seriam cruciais para reproduzir tais construções nos dias de hoje, e tudo era feito com muito trabalho braçal. Chegamos à conclusão, então, que a civilização maia deixou para trás diversos mistérios que ainda estão escondidos em grandiosas estruturas e em centenas de símbolos, e nem todos esses segredos foram investigados a fundo. A cada ano, arqueólogos e pesquisadores, com a ajuda de aparelhos supermodernos, tentam trazer à tona aquilo que está oculto entre as paredes dos templos maias ou descansando nas profundezas de cavernas sagradas. E foi assim que, recentemente, veio à tona uma descoberta que supostamente revela uma rede de túneis abaixo de uma antiga cidade maia. Será verdade? Antes de saber a resposta, pedimos que você se inscreva no canal Mundo Desconhecido e que ative o sininho de notificação. Assim você apoia o canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. A região que se desenvolveu, a civilização maia, corresponde ao que é hoje a Península do Yucatán, no México, englobando também diversos outros estados que ficam próximos dessa região. A área maia, situada na confluência entre a América do Norte e a América Central, apresenta no aspecto geográfico duas grandes divisões, comumente designadas de terras altas e terras baixas, subdividindo-se nas regiões meridional, central e setentrional. A área meridional compreende essencialmente as terras altas da Guatemala, formada por uma cadeia montanhosa de origem vulcânica, cujos picos mais altos alcançam 4.000 metros de altura. E são nas montanhas elevadas que encontramos resquícios de uma das civilizações mais fascinantes e misteriosas de toda a história da humanidade. A origem de alguns dos conhecimentos dos antigos maias configura-se como um grande mistério para os cientistas e pesquisadores até os dias de hoje. A matemática foi uma grande contribuição dos maias para o mundo que se desenvolveu depois. Os cálculos podem ser observados principalmente em suas construções, precisas e regidas por rigorosos esquemas intelectuais. A arquitetura maia compreende milênios, mas é mais reconhecível em suas pirâmides escalonadas. Alguns de seus templos tinham janelas especiais para observações celestes e eram construídos de forma a privilegiar o acompanhamento de rota dos astros. Fazendo um comparativo, os egípcios construíram toda a sua arquitetura sem trabalhar com o conceito de zero, que é abstrato. Já os maias conheciam e trabalhavam com esse conceito e o usaram no seu calendário, inclusive. Olhando para o passado, hoje, com toda a tecnologia que existe, parecemos estar perto de todo o conhecimento humano, mas é fato, no entanto, que isso está longe ainda de acontecer. Ainda há muito a descobrir sobre como as antigas civilizações viviam e como descobriram as técnicas mundiais que atualmente apenas usufruímos. Recentemente, por exemplo, cientistas divulgaram a descoberta de uma enorme câmara dentro da maior pirâmide do Egito. Agora, semelhante a essa descoberta, um túnel subterrâneo, até então desconhecido, foi encontrado sob uma pirâmide dos maias. Mas como isso aconteceu? Pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História, conhecido também pelas siglas INAH, da cidade do México, identificaram um túnel secreto abaixo da superfície de Teotihuacan, uma metrópole verdadeiramente antiga, que conta a história dos maias no México. Usando um sistema de tomografia, a passagem secreta foi encontrada 10 metros abaixo da grandiosa Pirâmide da Lua e se estende até a área conhecida como Quadrado Central, usada para sacrifício humano e outros rituais que se perderam há muito tempo.
Essa pirâmide é a estrutura mais alta da capital mexicana e está cercada por uma versão menor, onde os pesquisadores acreditam que o público assistia em pé os sacrifícios acontecerem naquela época, nos antigos costumes dos maias. O túnel se assemelha a outros encontrados nessa região, muitas vezes cobertos com oferendas e projetados para imitar passagens para o submundo. Segundo os pesquisadores, há também a chance de que ele seja a coluna central de uma rede de túneis escondidos por baixo da superfície da antiga cidade mexicana, que foi uma das mais populosas daquela época. A origem dos fundadores de Teotihuacan permanece uma história misteriosa, mas a teoria mais plausível é de que a cidade começou a ser construída em torno de 300 a 100 anos antes de Cristo. No momento em que o primeiro milênio depois de Cristo chegou, era a maior cidade das Américas pré-colombianas, contendo cerca de 125 mil habitantes. Esse dado também a tornaria a sexta metrópole mais populosa do mundo naqueles tempos. Não está claro para os arqueólogos atuais se a cidade era o centro de um império ou se funcionava mais como uma cidade-estado. De qualquer forma, suas influências arquitetônicas e culturais podem ser vistas em toda a América Central, presente em seus milhares de murais, que já foram comparados em beleza aos dos pintores da Florença renascentista, na Itália. Na época em que a influência de Teotihuacan começou a se espalhar pela região, a cidade era aparentemente governada por um homem que, com base nas descrições feitas pelos maias, os arqueólogos apelidaram de Coruja Lançadora de Lança. Por algum tempo, provavelmente não houve ameaças ao seu governo, já que nenhuma guarnição ou fortificação militar de qualquer tipo foi encontrada ao redor desse sítio arqueológico. Isso quer dizer que a população não precisava se defender. Eventualmente, porém, como parece ser sempre o caso de diversos povos na história da humanidade, a civilização entrou em colapso e a cidade caiu em ruínas de uma vez para sempre. Evidências arqueológicas revelam que a cidade foi queimada até o chão por volta do ano 500 depois de Cristo. Como a maior parte do dano foi feito em edifícios que alojavam a classe dominante, é possível que a destruição da capital tenha sido induzida pelos mais pobres, que talvez tenham se revoltado com aquele governo. Todas essas evidências já pareciam ser descobertas há muito tempo pelos arqueólogos, mas quando os túneis foram encontrados, a surpresa foi iminente em todo o cenário científico. Os arqueólogos encontraram mais de 150 objetos relacionados a práticas rituais na caverna que eles disseram terem sido intocados por mais de um milênio. A expedição, que foi parcialmente financiada por uma doação da National Geographic Society, foi liderada pelo explorador Guilherme de Anda. O explorador e sua equipe atravessou a caverna enquanto procuravam um poço sagrado sob a cidade, na península de Yucatán, no México. "Eu não conseguia falar, simplesmente comecei a chorar", disse ele à National Geographic. "Em outro momento, analisei restos humanos no cenote sagrado da região de Chichén Itzá. Mas nada se compara à sensação que eu tive de entrar pela primeira vez naquela caverna. Você quase sente a presença dos maias que depositaram ali esses artefatos", disse o cientista Guilherme de Anda. O sistema de cavernas, chamado Balanco, que significa caverna do deus Jaguar, foi encontrado pelos agricultores em 1966 e visitado pelo arqueólogo Victor Segovia naquele mesmo ano. Na época, ele disse que havia artefatos arqueológicos lá embaixo, mas não recebeu muita credibilidade. No entanto, em vez de explorar mais, ele ordenou que os agricultores selassem a caverna, e essa permaneceu assim até recentemente, quando foi redescoberta pelos arqueólogos que citamos. Objetos diversos, incluindo vasos, queimadores de incenso e pratos decorados, foram encontrados em uma série de câmaras de cavernas. Os pesquisadores acreditam que esses objetos vão fornecer pistas vitais sobre a ascensão e queda da cidade e, de fato, da própria civilização. No total, 155 artefatos foram encontrados e identificados. Essas não são as únicas cavernas e túneis revelados até agora. Existem talvez dezenas. Por isso, muitos arqueólogos acreditam que exista uma rede de túneis subterrâneos que circula por todo o território da civilização maia, que vai desde a América Central até a América do Sul. Os astecas chegaram a Teotihuacan no século XIV e reivindicaram uma ascendência compartilhada com o seu povo, tomando o local para si. Foram eles que deram aos templos seus nomes. No entanto, provavelmente os astecas não conheciam os túneis escondidos debaixo dela.
Após a transformação do México através da colonização, conquista e globalização, a área tornou-se um patrimônio mundial da Unesco. Agora, os pesquisadores têm muito trabalho pela frente para descobrir seus muitos segredos enterrados por camadas e camadas de história. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!